Bom dia a todos! Vamos iniciar com os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 2, a atividade de número 2, Turismo nos Quilombos. Nós vamos tratar da trilha de conhecimentos, o roteiro turístico que apresenta a trajetória de comunidades quilombolas no Vale do Ribeira. Primeiro, pensar que essa atividade compõe os conteúdos relacionados a trilhas de conhecimentos, mas também às ciências humanas e aplicadas, as ciências humanas e sociais aplicadas, onde a geografia, a disciplina de geografia auxilia na construção desse conhecimento, assim como a filosofia, a sociologia e a história. Tá certo? Nesse roteiro, nós vamos falar sobre populações ribeirinhas, populações tradicionais, e pensar o roteiro turístico do circuito quilombola. Dentro desse grupo quilombola, é possível compreender as populações negras, indígenas, pardas, que ocupam parte das regiões ribeirinhas ou ainda das regiões praianas ou os caiçaras que ocupam a franja do nosso território, o território brasileiro. É possível conhecer a comunidade de Ivopurunduva, no município de Eldorado. O passeio estimula o turismo agroecológico e cultural das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e pode ser feito por toda a família. Quem vai lá visitar essa comunidade, eu já fui e tive a oportunidade de ir no sul, na região praiana, no sul da cidade de São Paulo. Nós conhecemos a Ilha do Cardoso e também, além da Ilha do Cardoso, algumas populações ribeirinhas que ficam nessa região. Quem vai lá visitar a comunidade, você tem a oportunidade de se hospedar em uma pousada mantida pelos locais. Eu fiquei nessa pousada lá na Ilha do Cardoso. A gente pegou um barco e viajou quase 2 horas de ida e 2 horas de volta. Passamos uma noite lá, inclusive tive a oportunidade, tinha o alojamento, mas eu peguei o colchão com a minha amiga e nós dormimos, ficamos umas 2 horas deitados olhando o céu por conta de não haver poluição, o céu é limpo, e dava para ver as constelações, né, as estrelas com mais lucidez, né, era mais claro do que ver nas regiões, porque pouco se vê nas cidades por conta da poluição. Esses lugares, além de ter esses hotéis, eles oferecem café da manhã, almoço e jantar. Você tem a oportunidade de experimentar como é que essas populações tradicionais vivem, né? E você aprofunda o conhecimento sobre os quilombolas. Os quilombolas trazem tradições das suas raízes, seus ancestrais, tradições culturais de modos de viver muito rudimentares, né? Além disso, eles têm um hábito muito próprio, a maneira de se comportar, de se alimentar. E quando você chega lá, geralmente tem um monitor que atende esses visitantes e orienta com relação à história da região, a história da população, suas características, as lutas que envolveram a resistência dessas pessoas, inclusive porque na sua maioria são descendentes de populações escravas, que foram escravizados, No estado de São Paulo existem 33 comunidades remanescentes de quilombolas. Remanescentes porque sobram dessas populações, desses guetos, desses quilombos de resistência que lutaram desde o início do século XVI, XVII, com a finalidade de se livrar dos nossos colonizadores, que passaram não só a alienar o trabalho através da troca do escambo que se fazia com os índios, mas também a trazer homens negros e a escravizá-los para o trabalho. Eles não aguentavam e fugiam para esses quilombolas. Né? A gente sabe que o quilombo dos Palmares é um dos quilombos mais conhecidos. Existem outros quilombos, mas o quilombo dos Palmares é por conta até das representações negras que ali estavam, né? Zumbi dos Palmares, que pegou ali, se não me engano, estava em Pernambuco, na região do Nordeste. Você, inclusive, tem uma ONG chamada Educafro, guiada e conduzida pelo Frei Davi e várias outras pessoas que colaboram ali atrás da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, que possui uma história, uma riqueza e que pode te dar uma contribuição muito grande com relação a essas informações.
Esses quilombolas eles eram abrigos de resistência desses escravos, então, desde o século XVII. Essas terras eram conhecidas também e produziam diferentes produtos agrícolas. Lá tinha mais de 1,4 mil famílias. Eles possuíam alguma informação, traziam consigo alguma informação cultural dos seus antepassados e reproduziam através das técnicas que foram desenvolvidas nessa agricultura. Eles tinham também uma fundação chamada ITESP, que davam alguma assistência também no amparo para o desenvolvimento das suas habilidades para o trabalho, na regularização fundiária dessas terras, tá? Existem outras terras, outras comunidades integradas no circuito quilombola, paulista. Daí o quilombo do Mandira, em Cananéia. Foi esse que eu fui em Cananéia, tá? Que fica próximo à Ilha do Cardoso. Os quilombos São Pedro, André Lopes, Pedro Cubas de Cima, Sapatu, todos do município de Eldorado. Os quilombos da Caçandoca, da Fazenda, Camburi, que fica em Ubatuba. Vejam que são todas regiões de praia. Ubatuba, litoral norte, Cananéia, litoral sul. Quilombo Cedro, Reginaldo e Ribeirão Grande, Barra do Turvo e o quilombo Peropava, lá em Registro. Veja as comunidades remanescentes de quilombos no estado de São Paulo. Aqui existem dados muito específicos. Se você ampliar no seu caderno, você vai conseguir ver, né, com maior clarividência. Veja a região aonde você tem, a gente vai sempre, quando vai ler o mapa, a gente lê o título, então comunidades remanescentes e quilombos do estado de São Paulo, foram as populações que sobraram, e as legendas, né? O laranja representa o quê, né? Eu preciso saber o que representa o laranja. Tem aqui uma legenda que me diz isso? Vamos ver se possui uma legenda. A gente sabe que as cores, olha lá, comunidades apontadas para o reconhecimento. Trabalhos em andamento, comunidades reconhecidas. Essas em verdes é que ele está em andamento para ser reconhecido. Em roxo, clarinho, já são reconhecidas. Em azul, comunidades nas quais o processo encontra-se arquivado em aguardo, ou seja, ainda não foi assimilado. Veja, em Ubatuba você tem aqui algumas representações. Essa região da orla do litoral do estado de São Paulo, você tem o litoral norte e o litoral sul, aqui na divisa, Paraty, que entra ali para o Rio de Janeiro. Então, Cananéia, Registro, Iguape, eu fui a Iguape, tive a oportunidade de ir a Cananéia, fui à Ilha do Mel, inclusive, peguei parte do Paraná. Conheci alguma dessas populações quilombolas, eles vivem de maneira muito tradicional e rudimentar, né? Olha lá, comunidade apontada para o reconhecimento em outra região, comunidade de porcinos no município de Agudos. Veja, é interessante pensar que a gente consegue, quando está perto, quando a gente vai, de alguma maneira, participar um pouco sobre... estar presente nesses lugares, a gente consegue ver de maneira mais eficaz como é a vivência dessas populações, né? Essas populações tradicionais do estado de São Paulo. Essas populações se comportam até muito similarmente a populações de regiões praianas, por exemplo, na Austrália, por exemplo, no Oriente Médio. Às vezes a gente acha que é algo muito específico do território brasileiro, e não. Em qualquer lugar do mundo, se você for no Oriente Médio, você vai ver que as pessoas se comportam muito parecidamente, tá? É engraçado dizer isso, mas não é mentira. Tudo bem? Então, olha lá. Vamos ver aqui se eu consigo enxergar, pelo menos, Rio Claro, o que mais? Vamos ver aqui. A mãozinha ajuda bastante. Olha lá, São Roque, Votorantim, Salto do Pirapora, Pilar do Sul. Você tem populações que já foram reconhecidas como comunidades, elas foram apontadas como comunidades tradicionais. Nelas você tem índios, tem negros, etnias negras, indígenas e ascendentes em mistura, que compõem esses grupos que ocupam essas regiões, né? Não são diferentes de nós, eles só escolheram um outro lugar para morar. Lá, Votuporanga, Eldorado, Iporanga, Itaocá, Barra do Turvo. Então é importante pensar essas regiões aí, como parte das tradições de populações tradicionais do Brasil. A gente vai estudar um pouco, então aqui a gente vai estudar um pouquinho. Agora, deixa eu só colocar aqui os exercícios. Então a gente
reconhece a área, sabe que essas comunidades todas, desde o século XVII, são comunidades de resistência, ou seja, elas resistem à luta, resistem aos maus tratos, resistem à exploração, resistem com as suas culturas, com o seu modo de viver, de falar, né? Tentando de alguma maneira traduzir e preservar os seus comportamentos. Aqui, ó, você tem essas comunidades. Você tem também dados mais específicos como área total, município, as famílias e o ano de reconhecimento. Elas foram reconhecidas como comunidades quilombolas nessas datas aqui, ó, ano de reconhecimento, tá certo? E o nome da comunidade tá aqui, ó. Ivaporunduva, Maria Rosa, Pedro Cubas, Pilões, São Pedro, tudo bem? A região, o município, a cidade do estado de São Paulo, lembrando que o estado de São Paulo tem 645 cidades ou municípios, e a população desse grupo, a quantidade de famílias e o ano de reconhecimento. Tá certo? Vamos lá aos exercícios? Vamos praticar. O texto fala de algumas comunidades quilombolas no estado de São Paulo. Cite os nomes e os respectivos municípios pertencentes a esses territórios. É muito tranquilo, né? Pegue apenas algumas das comunidades, cite o nome e os respectivos municípios ou cidades, é a mesma coisa, tá? Que pertencem a esse território. A B, após a leitura do texto, reflita como vivem as comunidades quilombolas. Qual é a maneira que essas populações, esses povoados vivem? De maneira muito rudimentar, trabalhando com artesanato, com pesca, chamada piscicultura, extrativismo, retirada de sementes, de frutos das árvores, como exemplo as palmeiras, né? Meu professor sempre falava de uma palmeira que produz um palmito, o Jussara, que inclusive traz que pode ter uma bactéria que pode trazer um problema de saúde muito grave. Ele brincava às vezes com o palmito de Jussara, né? Você pode pesquisar no Google. C. Observe o mapa dos remanescentes de quilombos do estado de São Paulo e comece por que a distribuição é desigual. Na sua opinião, o que ocorreu para que tivesse essa distribuição espacial? Então você pode pensar em grupos pequenos e grupos grandes, em grupos de resistência que lutam e protegem a sua terra, de grupos que não querem esse reconhecimento, de grupos que tinham mais força, estratégia técnica e de armas e que eram mais fortes para poderem resistirem mais tempo e conseguirem ocupar esses territórios. A área onde esses territórios estão sendo ocupados, o interesse econômico dessas terras, o que há de recursos energéticos, de água, de frutos, de reservas de alimentos. Então tudo isso vai valorizar mais ou não a terra. E isso também vai promover o grupo de resistência que luta por essa terra, consegue aprovação ou não, mediante também a aprovação das leis que são, de alguma maneira, defendidas, e daquilo que é feito, as petições que são feitas, e que vai para o Congresso Nacional, que vai para a FUNAI, Fundação de Amparo ao Índio, que vai para os órgãos de resistência, que cuidam desses grupos afro-brasileiros, grupos étnicos, desses grupos remanescentes do território brasileiro. E como é que são determinadas? Existem uma composição de leis e regras que devem ser seguidas, que é uma maneira também de barrar, de alguma maneira, e de tornar mais lento e moroso essa aprovação de direito a terras que seriam destinadas a essas populações que precisam de lugar para morar e para viver, tá certo? O exercício D. Descreva o turismo como alternativa nas comunidades quilombolas. Como é o turismo nessas regiões? Pensem aí, né? Eu falei no início do vídeo, eu fui com meu professor, foi um grupo de pesquisa, chegou lá, a gente se alojou, comeu, tomou café, e eles pagaram tudo isso. Você acredita que o turismo é algo positivo ou ruim para essas comunidades? Explique essa proposta. Tá certo? Ficamos por aqui. Obrigado. Pesquisem no Google um pouco mais sobre as populações quilombolas do Brasil, sobre os seus territórios de ocupação, sobre como é que as leis aprovam e são regularizadas. Veja que pega parte do estado de São Paulo. Cada uma desses bloquinhos são municípios. A cor laranja é só para representar os municípios que possuem alguma resistência de população, de grupo quilombola, ou de luta por alguma terra a ser determinada ou demarcada para essas populações quilombolas. Nós ficamos por aqui hoje. Eu quero agradecer por mais essa tarde junto e até a próxima.